Início falando sobre a eleição na Argentina e as consequências desse pleito. 2 dias após a vitória de Javier Milei para a presidência da Argentina, o presidente Lula deu uma declaração forte. Ele participou da cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco e afirmou que não precisa ser amigo e nem gostar de nenhum presidente. A gente chama o repórter André Anelli de Brasília. André, boa noite, bem-vindo. Como é que foi essa declaração de Lula nessa terça-feira, André? Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula saiu do roteiro da cerimônia de formatura de novos diplomatas e acabou comentando de forma indireta a eleição na Argentina. Mais uma vez, sem citar o nome de Javier Milei, Lula disse que a América do Sul está vivendo o que ele considera como confusões que vão causar problemas políticos. Ainda, segundo ele, mesmo assim, vai ser preciso aprender a conviver democraticamente na adversidade. Foi logo depois, então, que Lula afirmou que não tem que gostar de outros presidentes e que cada um deve defender os próprios interesses, buscando sempre um acordo multilateral. Nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar, tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Ainda durante o discurso, Lula relembrou que a Argentina é a maior parceira comercial do Brasil na América do Sul e que foi o primeiro país visitado por ele depois de tomar posse como presidente nesse terceiro mandato no início do ano. Apesar da sinalização, Lula tem tentado manter distância de Javier Milei. Ontem, a gente relembra aqui que, ao reconhecer a vitória do candidato do espectro político da direita, o nome do presidente eleito não foi citado da mesma forma que ocorreu no discurso de hoje. Esse distanciamento foi provocado principalmente pelas críticas que Javier Milei fez a Lula durante a campanha, quando chamou o presidente brasileiro de corrupto e comunista. O Palácio do Planalto já descartou o comparecimento de Lula na cerimônia de posse de Milei no próximo dia 10 de dezembro. O governo ainda avalia enviar o vice, Geraldo Alckmin, ou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como representante do Brasil. Lula em si não vai. Tiago. Um cenário de indefinição, André Anelli de Brasília trazendo as últimas informações. E olha, nessa terça-feira, pela primeira vez após a eleição presidencial, Javier Milei e Alberto Fernandes estiveram frente a frente. O primeiro encontro ocorreu na residência presidencial argentina, a Quinta de Olivos, em Buenos Aires. A reunião marca o início do governo de transição. Sem muitos detalhes, o encontro não contou com a presença de jornalistas. Segundo informações de bastidores da imprensa argentina, além de Milei e Fernandes, assessores e porta-vozes puderam acompanhar a conversa que durou cerca de 2 horas. Apenas um registro fotográfico foi disponibilizado nas redes sociais oficiais de ambos. E é bom lembrar que amanhã a expectativa da reunião das vices. A vice-presidente atual, Cristina Kirchner, com a vice-presidente eleita. As duas devem se encontrar amanhã. É a vice-presidente eleita, Vitória Villarruel, que inclusive, por ser vice-presidente eleita, agora ela vai presidir o Senado, assim como faz a atual vice-presidente. Girando já os nossos comentaristas, temos aqui nos estúdios o Nelson Kobayashi e, claro, a nossa Dora Kramer. Dora, boa noite para você. Começo te perguntando essa declaração de Lula. Claro que os presidentes não precisam ser amigos, mas a governabilidade e a bilateralidade são importantes. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Nelson Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, não precisam ser amigos nem inimigos, né? Porque, como se diz por aí, os países não têm amigos, os países têm
interesses. Agora, evidentemente que tem, eu acho boa a declaração do presidente, né? E o esforço também da diplomacia brasileira, que vai ter que ter habilidade, vai ter que ter paciência, vai ter que ter racionalidade, porque evidentemente que há, no mínimo, um desconforto. Tanto é que o presidente Lula se referiu a confusões na América Latina. Não teve confusão nenhuma, teve uma eleição, né? É confusão porque ele não concorda, então, com o eleito, com o resultado. Mas tem aí, claro, uma tensão evidente que é preciso que seja dissipada, e eu acho que vai ser dissipada. Só achei preocupante, hoje tem uma declaração da pessoa que é mais cotada para ser chanceler da Argentina, a Diana Mondino. Ela deu uma entrevista para uma agência russa dizendo o seguinte, que a Argentina não vai interagir com a China nem com o Brasil. Não explicou mais, falou que não haverá relações comerciais. Eu não sei o que isso quer dizer, mas achei algo muito forte. Vamos ver nos próximos dias se o presidente eleito vai nessa toada. Pela foto que a gente viu, uma transição que começa de imediato, muito melhor que a nossa cena aqui do ano passado, ela dá uma sinalização boa. Bom, Nelson Kobayashi, boa noite para você. A fala do presidente Lula e uma sinalização em relação a outros países. A questão é que há muita polarização também na própria América Latina, né? Ah, claro, esse é um cenário que vem acontecendo não só na América Latina, a gente viu isso muito parecido também nos Estados Unidos. Boa noite a você, Thiago, boa noite, Dora Kramer, boa noite a toda a audiência do jornal Jovem Pan. Essa é uma cena que a gente tem visto cada vez mais frequente, essa polarização, muitas comparações, inclusive descabidas até, de Milei com Bolsonaro, com Donald Trump. Veja só que os bolsonaristas brasileiros estão adotando o Milei como um polo de nostalgia, até de vencer uma eleição, de fazer campanha, de comemorar e tal. Mas é importante lembrar que não há tantas semelhanças assim. Apesar de ele estar no polo da direita, ele não é alguém da direita conservadora. Pelo contrário, ele é extremamente liberal, libertário, inclusive. Então não é incomum que nas suas manifestações tenham placas de exaltação ao movimento LGBT, liberação de drogas. Imagine só se o movimento bolsonarista aqui no Brasil faria o mesmo tipo de campanha ou de manifestação. Lá o Milei é, sim, liberal na economia, mas também nos costumes, o que é muito diferente da direita brasileira. E essa imagem que a gente viu hoje do Milei com o presidente Alberto Fernandes é simbólica de que a eleição acabou. E tomara que isso seja um símbolo até maior de como vai se comportar o Milei. E tomara que isso também seja um símbolo de que aquele Milei, personagem tão peculiar, seja um personagem da campanha política e não necessariamente o próximo presidente, porque certamente ele vai ter que ser mais polido, mais moderado e vai ter que saber conversar não só com os seus opositores na Argentina, mas também com os opositores na América Latina, inclusive o presidente Lula. Ô Dora, queria te perguntar sobre a posse. Isso vem ganhando já uma repercussão, uma ampliação de debate em relação à presença de Jair Bolsonaro e a não presença de Lula. Inclusive, o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, afirmou hoje que o convite para Jair Bolsonaro estar na posse não vai no bom sentido. O que será que ele quis dizer com isso, hein? É uma coisa bem de diplomata, adoro diplomata no bom sentido. Ele quis dizer que é muito ruim, tá certo? Só que ele não pode falar assim. Eu acho também, sabe? Não tem cabimento, não houve um convite ao presidente brasileiro, não houve um convite ao principal opositor. Javier Milei está cansado de saber, claro que sabe da política brasileira, é o principal opositor, sabe do clima acirrado. Eu acho que não é realmente, como diz o diplomata, o embaixador, não vai no bom sentido. Mas, enfim, está feito. O presidente Lula não vai na posse, manda um representante. Também muita gente não vem em posse de presidentes nossos, seja Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, Dilma Rousseff, enfim. E isso também não é o que, sabe, que determina. Agora, que não fica um ótimo começo, melhor seria que fosse diferente. Mas não sendo, também não é isso que vai determinar o andamento dos trabalhos.